Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das tecnologias mais revolucionárias da biologia moderna, a análise de células únicas, ou scRNA-seq. Se prepare, porque vamos entender como essa ferramenta está permitindo enxergar um universo biológico com uma clareza que, sinceramente, parecia coisa de ficção científica. Olha, por muito tempo, para entender um tecido, os cientistas faziam o seguinte: pegavam milhares de células, misturavam tudo e tiravam uma média. Só que, qual o problema disso? Bom, essa média pode ser uma baita ilusão. Pensa só. A expressão média de um gene, digamos, em 50 células, pode não representar a realidade de nenhuma célula individualmente. É como pegar uma pintura super colorida e misturar todas as tintas até virar um borrão marrom. A gente perde toda a informação. E isso nos leva à grande pergunta, né? Como é que a gente para de olhar para esse borrão e começa a enxergar cada pontinho de cor, ou seja, cada célula em alta definição? Como damos voz a cada uma delas? Para entender isso, nosso papo de hoje vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, vamos reforçar por que as médias enganam. Depois, vamos ver o genial sistema de código de barras que identifica cada célula. Em seguida, como a gente transforma esses dados em mapas. Aí vamos entrar numa parte mais avançada, sobre como prever o futuro das células e, por fim, entender por que tudo isso é, sem exagero, uma revolução na biologia. Então vamos lá, começando pelo problema central. Por que olhar para a média de um tecido inteiro pode levar a gente para um caminho totalmente errado? E olha só que interessante, essa ideia não é de agora. Lá em 1992, no primeiríssimo artigo que conseguiu medir genes numa única célula, os cientistas já sacaram uma coisa incrível. Células que pareciam iguaizinhas no microscópio eram, na verdade, super diferentes na sua atividade genética. Pensa assim, ó. Cada célula no nosso corpo tem uma impressão digital molecular única, que é definida por quais dos seus milhares de genes estão ligados ou desligados num certo momento. Fazer a média é como pegar todas essas impressões digitais e borrar tudo numa coisa só. A gente perde completamente a identidade de cada uma. Certo. Então, como a gente resolve isso? A resposta está numa tecnologia que consegue ler a impressão digital de cada célula, uma por uma. Basicamente, é como dar um código de barras exclusivo e uma voz para cada uma delas. E o avanço tecnológico aqui foi absurdo. Em 2009, um estudo com 10 células já era um feito heróico. Hoje, com os métodos novos, a gente consegue analisar milhares de células de uma vez só num único experimento. Esse salto de escala simplesmente mudou as regras do jogo. De um jeito bem simplificado, o processo no laboratório funciona assim. Primeiro, as células são separadas umas das outras, depois o RNA de cada uma delas ganha uma etiqueta molecular única, que é o tal do código de barras. Em seguida, esse material é multiplicado para ter quantidade suficiente para leitura e, por fim, tudo vai para uma máquina de sequenciamento. Para conseguir fazer isso em alta escala, a técnica usada é fantástica. As células passam por canais microscópicos e são encapsuladas uma a uma em gotinhas de óleo. Dentro de cada gota, junto com a célula, vai uma bolinha de gel que carrega os códigos de barras. É, literalmente, uma linha de montagem em miniatura que etiqueta milhares de células em minutos. Mas atenção, um ponto super importante. O que sai da máquina de sequenciamento não é o resultado final, nem de longe. O que a gente tem é uma montanha de dados genéticos brutos, que precisam passar por várias etapas de processamento antes da análise de verdade começar. É só depois desse processamento inicial que a gente chega na famosa matriz de contagem. Pensa nela como uma planilha gigante. Cada linha é um gene e cada coluna é uma célula. E o número ali na junção diz o quanto aquele gene está ativo naquela célula específica. Essa matriz é a matéria-prima para todas as descobertas que vêm depois. E agora, sim, começa a parte divertida. Como é que a gente transforma essa planilha gigantesca de números num mapa que faz sentido? Um mapa da comunidade de células. É aqui que a mágica da análise computacional acontece. Esse aqui é o fluxograma que a gente costuma ver por aí. Mas vou contar um segredo. O passo mais crucial de todos, o verdadeiro começo, muitas vezes nem aparece nesse tipo de imagem. O verdadeiro passo zero é o controle de qualidade, ou QC, como a gente chama. Antes de mais nada, é preciso limpar os dados. Isso significa remover células que podem ter morrido no processo ou genes que não dão informação útil. Pular essa etapa é como construir uma casa num terreno ruim. Tudo que vier depois não vai ser confiável. Depois da faxina nos dados, vem o próximo desafio, a complexidade.
A gente está lidando com milhares de genes, ou seja, milhares de dimensões de informação. Aí entra a redução de dimensionalidade. É uma técnica matemática para resumir tudo isso em poucas dimensões, capturando o que é mais importante na variação entre as células, sem a gente se afogar nos detalhes. É como transformar o globo terrestre num mapa plano. E essa imagem dos elefantes é perfeita para ilustrar outro passo-chave, o agrupamento, ou clustering. Mas, muita atenção aqui, isso não é um exemplo de redução de dimensionalidade. O que a gente está vendo é o impacto de ajustar os parâmetros do agrupamento. Com o ajuste, a gente vê grupos maiores de células. Com outro, esses grupos se quebram em subgrupos, revelando mais detalhes. É como ajustar o foco da câmera para ver a cena com mais ou menos detalhes. Bom, até agora, a gente aprendeu a tirar uma foto em altíssima resolução de um tecido. Mas e se desse para transformar essa foto em um filme? E se a gente pudesse prever para onde cada célula está indo no seu caminho de desenvolvimento? Pois é exatamente isso que uma técnica incrível chamada RNA Velocity faz. É um método computacional que não só mostra o estado da célula agora, mas também indica para onde ela está se movendo, qual é o seu próximo passo. E como isso funciona? A sacada é simplesmente genial. A técnica mede a proporção entre o RNA não processado, ou seja, aquele que acabou de ser criado e ainda não está maduro, e o RNA processado, que já passou pelo processo de splicing. Se uma célula tem muito RNA novo para um certo gene, é um sinal de que a atividade daquele gene está aumentando. E isso nos dá um vetor, uma direção de movimento para aquela célula. O resultado visual disso é muito poderoso. Olha só. Na imagem da esquerda, a gente tem o nosso mapa estático de células, a foto. Na direita, o RNA Velocity adiciona setas nesse mapa. De repente, a gente não tem mais só grupos de células parados. A gente tem trajetórias, caminhos que mostram como uma célula-tronco pode estar se transformando num neurônio, por exemplo. Ok, a gente viu a tecnologia, a análise, mas no mundo real, qual é o impacto disso tudo? Por que essa capacidade de espiar dentro de cada célula é tão transformadora? As aplicações são gigantescas. Essa tecnologia está permitindo criar os primeiros mapas celulares completos de órgãos inteiros como o cérebro, o coração. A gente está entendendo tumores de câncer não como uma massa de células iguais, mas como um ecossistema complexo. Estamos descobrindo tipos de células raríssimas que nem sabíamos que existiam e rastreando o desenvolvimento de doenças célula por célula. No fim das contas, é como se a gente estivesse construindo um Google Maps do corpo humano. Um atlas celular que vai permitir navegar por qualquer tecido, em qualquer condição, com um nível de detalhe que nunca tivemos antes. E a pergunta que fica no ar é, com esse mapa novo em mãos, quais serão os próximos grandes mistérios da biologia e da medicina que a gente vai conseguir resolver?